Olá, meu nome é Alan Frazão da Silva e junto com meu orientador, o professor Dr. Lúcio Roberto Cansado Castelano, nós desenvolvemos o plano Ensaio de Citocompatibilidade, cultivo de células in vitro com um modelo de avaliação do potencial citotóxico de produtos naturais. O nosso plano se enquadra no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU de número 3, Saúde e Qualidade. Então, durante o desenvolvimento de novos medicamentos, são necessárias algumas etapas que devem comprovar a eficácia e segurança deste medicamento e potencial à saúde humana. Por muitos anos, utilizavam-se apenas modelos animais para avaliar a toxicidade dessas substâncias em organismos vivos, o que se chama de testes em vivo. Com o passar dos anos, foram criadas diretrizes que regulamentam o uso de animais como modelos de estudo de experimentação. Diante dessas questões éticas, a comunidade científica se viu na obrigação de desenvolver um novo método que tivesse a mesma finalidade, porém que dispensassem as questões éticas com relação ao uso desses modelos, como acontece com os usos de modelos animais. Então, esse modelo de experimentação ele apresenta um custo mais baixo, na maioria das vezes, fácil reprodutibilidade, e através desses testes é possível determinar se as substâncias testadas apresentam potencial citotóxico, genotóxico, que é o dano ao DNA, mutagênico, que é o dano que é quando o dano genotóxico persiste, pode vir a evoluir a uma mutação somática ou a evolução para um câncer, ou se, por exemplo, podem vir a interferir na proliferação celular. Esse modelo é utilizado na produção de vacinas, antibióticos, dispositivos biomédicos, fármacos, suplementos alimentícios e etc. Então, essas células elas são isoladas diretamente de um órgão, são cultivadas em um ambiente totalmente controlável para posteriormente serem utilizadas na análise de toxicidade de substâncias. Então, nesse contexto, muitos dos avanços nas terapias farmacológicas foram oriundas de conhecimento popular acerca de plantas medicinais. Então, durante o desenvolvimento de um fitoterápico, que são produtos naturais desenvolvidos a partir de plantas medicinais, também se faz necessário que esses fitoterápicos sejam testados frente a células humanas para avaliar um potencial tóxico dessas substâncias. Sabe-se que plantas medicinais são utilizadas há muitos anos para o tratamento de diversas doenças, como câncer, infecções parasitárias, viremias, são alguns exemplos. Desta forma, essa revisão tem como objetivo abordar, através da bibliografia disponível, estudos como as aplicações dos ensaios com cultivo de células in vitro para avaliar a citotoxicidade ou citocompatibilidade de compostos de plantas medicinais e os métodos utilizados na avaliação. Trata-se de uma revisão bibliográfica acerca do cultivo de células in vitro utilizadas como ferramenta para avaliação da citocompatibilidade de produtos naturais. As bases de dados utilizadas foram Cielo, PubMed e Google Acadêmico. Os descritores utilizados foram Cellline, In Vitro, Plants, Medicina, Cytotoxic Testes e foram encontrados 31 artigos publicados entre os anos de 2016 e 2021. Desta forma, sabe-se que o uso de cultivo de células in vitro ele é bastante difundido em diversos meios, acadêmicos, centros de pesquisa, indústrias e etc. Porém, são adotadas algumas alternativas para que sejam obtidos essas análises de toxicidade, como tipos de culturas de células diferentes. Uma delas é o cultivo de células em monocamada, que é ou bidimensional, cultivo de células 2D, feita com células aderentes e que é muito empregada para ensaios de viabilidade, proliferação celular, citocompatibilidade, ensaios metabólicos, ensaios com células tumorais e entre outros. As células aderentes são provenientes de tecidos duros e por isso dependem de uma ancoragem, ou seja, elas precisam se aderir a uma superfície para que possam iniciar a sua proliferação. Então, aqui, para exemplificar, um conjunto celular, células isoladas diretamente de um órgão, meios de cultura contendo os nutrientes necessários para o crescimento dessa célula, antibiótico para evitar a contaminação desse meio e um frasco que é específico para que essas células cresçam aderidas ao fundo desse frasco. Logo após essas células, logo após estabelecida essa cultura celular, essas células são incubadas junto com o medicamento em desenvolvimento, no caso de um fitoterápico, por exemplo, e depois é avaliada a possível toxicidade destes fitoterápicos em estudo. Um outro tipo de cultura celular são de células não aderentes. Elas muitas vezes são feitas das mesmas condições das culturas 2D e a diferença é que elas crescem em suspensão em um meio de cultura. Né? E estes tipos celulares, eles por sua vez, são originários de tecidos dos quais não necessitam que as células estejam aderidas a uma superfície para que eles possam se proliferar, como é o tecido hematopoético, né? Onde se utilizam as PBMCs, células mononucleares do sangue periférico. Então esse sangue ele passa por algumas etapas de processamento e logo após será incubado e testado frente à substância em desenvolvimento. Um outro tipo de cultura celular é a cultura de células em multicamada
ou tridimensional, né? Esse, por sua vez, assemelha-se de forma primitiva à estrutura e organização biológica de órgãos, permitindo assim uma maior interação célula-célula, resultando em um aumento da sinalização intercelular, facilitando em um aumento na sinalização intercelular, facilitando os processos de desenvolvimento e permitindo que as células possam se diferenciar em estruturas mais complexas. Quando comparadas com as culturas 2D e a cultura de células em suspensão, a cultura de células em multicamada ele apresenta um custo muito mais elevado, tem uma reprodutibilidade menor, demanda mais tempo de experimento e menos tempo de mantimento dessa cultura, além de demandar uma mão de obra mais especializada nesse tipo de cultura. Aqui é um exemplo de como pode ser realizado esse tipo de cultura tridimensional, onde é feita uma cultura primária em um frasco que delimita o crescimento e favorece que essas células cresçam em multicamada. Depois esse frasco ele é imerso em outro frasco que vai favorecer ainda mais esse crescimento delimitado das células e depois é visualizado as células assim, em conglomerados, em multicamadas. Com relação aos métodos de avaliação de citotoxicidade, são importantes e muitas vezes eles podem ser de baixo custo, de fácil realização ou um pouco mais complexos, como são os casos de marcadores fluorescentes, que geralmente costumam ser um pouco mais caros. Um desses exemplos é o ensaio MTT, que ele é amplamente utilizado para testes de viabilidade celular, por ter um baixo custo e ser de fácil execução. Este teste, por sua vez, ele depende da conversão do substrato em produto cromogênico por células vivas através do metabolismo mitocondrial dessa célula. Um outro teste é o ensaio azul-trypan, é usado para distinguir células vivas e células mortas. Este, por sua vez, é um corante vital, que não é absorvido por células viáveis e saudáveis, mas que, por outro lado, é capaz de corar células com membrana celular danificada. Com relação aos ensaios de fluorescência, um dos testes pode ser o kit Live and Dead, que é um ensaio bicolorimétrico de rápida e fácil execução. O kit pode ser usado em citometria de fluxo, microscopia de fluorescência, com leitores de microplacas de fluorescência e marcando as células vivas em verde e as células mortas em vermelho. Com relação à aplicação dos testes de citotoxicidade em produtos naturais. Dentre os estudos encontrados durante esta pesquisa, nas bases de dados bibliográficas, diversas foram as hipóteses do uso de produtos naturais para tratamento de doenças. As linhagens celulares também foram importantes, uma vez que elas podem mimetizar e trazer respostas que possam responder à interação dessa substância com o organismo em vivo. Então, foi feita uma tabela contendo os estudos encontrados. Vale destacar esse estudo de 2017, que utilizou 4 plantas medicinais de origem sudanesa e foi avaliado o potencial anticâncer e efeito citotóxico frente a uma linhagem celular de câncer de próstata. O método de avaliação foi o MTT. Esse outro teste avaliou o potencial antimalárico e antiplasmodial de frações e extratos da planta ZI+, frente linhagens celulares de HeLa e Rex, utilizando o método de avaliação de toxicidade MTT. Um outro teste avaliou o potencial inibidor da acetilcolinesterase, que é um conhecido alvo da doença de Alzheimer, utilizando extratos de plantas da medicina tradicional chinesa. Outros estudos avaliaram o potencial antiplasmodial e toxicidade de alguns compostos de eriosema montano. Esse outro estudo avaliou o potencial antiadenoviral de compostos de apunica granatum frente a células de carcinoma humano de laringe. Esse outro estudo avaliou algumas plantas da cultura indígena frente a células vero, avaliando o potencial tóxico dessas plantas. Com relação às considerações finais, os produtos naturais são difundidos ao tratamento de doenças há muitos anos. Contudo, ao contrário do que se pensa, que por se tratarem de produtos de origem fitoterápica, eles não oferecem risco à saúde. Na verdade, o uso indiscriminado ele pode acarretar em diversas complicações. E se faz necessário entender os mecanismos celulares e moleculares entre a interação destes compostos e as células. Assim sendo, como demonstrado nesse estudo, o uso de cultura de células in vitro é uma alternativa acessível e, na maioria das vezes, de baixo custo, que pode trazer respostas preliminares quanto à eficácia e dose de segurança destes fitoterápicos no organismo humano e animal antes que sejam utilizados na prática clínica. Devido ao período de pandemia e às medidas sanitárias adotadas pelas autoridades, não houve tempo hábil para a realização das atividades propostas no projeto anterior. Contudo, como a alternativa foi proposta, a produção desta revisão da literatura, que foi submetida à publicação, como capítulo de livro já tendo sido aceito para publicação no livro Biomas Brasileiros, Tradição e Inovação no Combate às Doenças Infecciosas. Agradecimentos à Propesc, à UFPB e CNPq pela bolsa. Muito obrigado.